Em alguns jornais hoje tem manchetes dizendo Majeski se torna réu devido a um pedido do Ministério Público, torna réu por improbidade, etc. E muitas pessoas entendem o que está acontecendo, sabem o que está acontecendo. Nós já gravamos um vídeo sobre isso e foi amplamente divulgado nas redes sociais há uns 4, 5 meses atrás. Mas muita gente não sabe, muita gente tem questionado e muita gente tem me mandado mensagens de solidariedade e agradeço. Eu tenho 30 anos, 35 anos dedicados à educação. Aqui mesmo na Assembleia tem vários ex-alunos que trabalham aqui na Assembleia, né? Tivemos deputados aqui, como o deputado Lorenzo Pasolini, que foi meu aluno, o deputado Adilson Espíndola foi meu aluno, tem filhos de deputados que foram meus alunos. A minha história, ela não foi feita através de troca de favores, ela não foi feita me beneficiando de A, B ou C. Ela foi feita pela minha crença na educação e pela minha competência. E sempre primei na sala de aula pela ética, pela moral. Eu trabalhei 20 anos numa mesma escola e eu não me lembro o dia que eu cheguei atrasado, porque eu tinha em mente que se eu cobrava pontualidade dos meus alunos, eu tinha que dar o exemplo de pontualidade. E assim era. E eu discutia muito isso com os alunos na sala de aula. E sempre dizia para eles, olha só, se vocês não gostam da regra, nós temos que lutar para a regra mudar. Nós não estamos autorizados a descumprir a regra porque nós não gostamos dela. E eu sempre fui muito ligado às questões sociais e sempre acompanhei para e passo a política brasileira e assim como aqueles que provavelmente estão nos assistindo, sempre muito indignado com muitas injustiças, com muita coisa errada que eu via. E assim que eu me candidatei a deputado estadual. Provavelmente, se não fui o primeiro do país, mas do estado com certeza, o primeiro a fazer um processo seletivo para assessores do meu gabinete. Desde então, tem um número muito reduzido de assessores em relação àquilo que eu poderia ter. Por exemplo, atualmente eu tenho 8 assessores dos 19 que eu poderia ter. A minha média de economia no gabinete mensal é de aproximadamente de 35% em relação àquilo que eu poderia usar. E nos últimos anos economizei perto de 3 milhões de reais com essas economias. Primo sempre pela transparência, pela ética e pelo cuidado com a coisa pública. Valorizo imensamente a democracia e suas instituições, acho de extrema importância para a democracia instituições como o Legislativo, como o Judiciário, como o Legislativo, como o Executivo e as demais instituições que dão suporte, que são pilares também da democracia, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Polícia Civil, Polícia Militar e por aí vai. Agora, de onde vem esse processo que a Justiça, então, acatou a denúncia do Ministério Público? No ano de 2019, foi aprovado por esta Casa, contra o meu voto, um projeto que criava 300 cargos de livre nomeação para o Ministério Público. Neste mesmo dia, era aprovado um projeto que eliminava o controle sobre funcionários ou assessores externos dos deputados aqui na Assembleia. Até aquela data, o Ministério Público perturbava a Assembleia o tempo inteiro, dizendo que aquele relatório que era apresentado para controlar o trabalho dos assessores externos, que ele era muito frágil, que a Assembleia precisava controlar de uma forma mais efetiva esses assessores externos. E naquele dia que foi aprovado os 300 cargos para o Ministério Público, naquele dia um projeto de lei eliminava esse relatório. Passava a não precisar mais, assessores externos da Assembleia não precisam apresentar nenhuma comprovação do que fazem, quando fazem, que hora trabalham. Ao mesmo tempo, nessa mesma revogação, revogava-se também um item, um parágrafo que dizia que assessores externos não podiam ter outro emprego, não podiam ter outra função. A partir daí passou a ter. E nunca mais o Ministério Público disse um A sobre isso. Para o Ministério Público passou, então, a não ter importância o que fazem esses assessores externos, se eles existem de fato, se não existem, se trabalham, onde trabalham, que hora trabalham, passou a não existir. Eu critiquei, na época,
eu critiquei e achei estranho a coincidência desses projetos terem sido aprovados no mesmo dia. O então procurador-geral, Éder Pontes, tentou uma ação contra mim no sentido de que eu teria quebrado o decoro parlamentar ao criticar e achar estranho a votação daquele dia. Como o Tribunal de Justiça devolveu a consulta que ele fez e a sociedade também se opinando sobre isso, viu que aquilo desgastaria muito mais o Ministério Público do que a mim, ele então não deu continuidade. Mas tinha dado uma entrevista no jornal A Tribuna que no tempo certo, o Ministério Público agiria em relação a mim. Cerca de 3 ou 4 meses após, então, começa um processo, um inquérito no Ministério Público por improbidade administrativa. O que o Ministério Público alega? Que eu teria usado o meu assessor jurídico para causas pessoais. Eu vou ler calmamente quais são essas causas pessoais que o Ministério Público me acusa. Um estudante de direito de primeiro período é capaz de analisar isso e ver claramente que não existe nenhuma dessas ações de cunho pessoal. A primeira ação foi protocolada em 23/11/2006. É uma ação popular na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual em face da Escola de Serviço Público, a ESESP, e do Secretário de Estado de Educação. Porque no dia 18 de outubro de 2016, teria sido publicado no Diário Oficial o edital de processo seletivo simplificado para DTs. E aí o que acontece? Como é que se abriu um concurso para DT? A Constituição diz que a única forma de acessar cargo público é através de concurso. E ainda, para piorar, o governo estava repassando à ESESP R$690 mil e ainda cobrando dos professores uma taxa para fazer essa prova para ser DT. Essa é a primeira ação que o Ministério Público diz que é de cunho pessoal. Aonde é que eu estou lucrando com isso ou que essa ação tem a ver comigo pessoalmente, com a pessoa? Eu estou aqui em nome da sociedade, eu estou aqui entrando com uma ação em prol da sociedade e do bom uso do dinheiro público. A segunda ação é um mandado de segurança, protocolado dia 10/4/2017. Esse mandado de segurança, do que ele se referia? Eu tinha apresentado um projeto aqui na Assembleia, em que seria obrigado a colocar no site da Assembleia as votações nominais dos deputados. No dia que esse projeto foi aprovado aqui na Assembleia, sorrateiramente, o então líder do governo apresentou uma emenda que nada tinha a ver com esse projeto. Era uma emenda que dizia que os deputados podiam retirar o nome de uma CPI, mesmo depois dela protocolada. Por quê? O que dizia o regulamento da Assembleia? Que deputados, depois de protocolado o pedido de uma CPI, não podiam mais retirar o nome. Como então o deputado Euclério Sampaio tinha conseguido 10 nomes, que era o número mínimo para pedir uma CPI, para abrir uma CPI da CESAM naquela época, o governo estava fazendo de tudo para que a CPI não vingasse, mas ela já estava protocolada, ou seja, não podia mais tirar os nomes. Então, sorrateiramente, se enfia uma emenda para que os deputados pudessem retirar o nome dessa possível CPI. Então nós entramos com mandado de segurança no TJ para que fosse cancelada aquela votação de tal forma que não valesse a emenda do deputado Jurevan Fernandes, que era o líder do governo naquela época, porque era algo completamente absurdo. Então, o que isso tem a ver com a causa pessoal, se isso não é uma causa do mandato, uma causa do parlamento, uma causa do legislador? E a última ação, protocolada em 24/4/2019, é um procedimento comum nos Juizados Especial Cível de Vitória, em face de Renzo Oliveira dos Santos Colnago, Lorena Couvre Malta e Igor Gabriele Rosa, terem feito uma fake news contra mim. Isso foi investigado pela Delegacia de Crimes Eletrônicos, que fez um trabalho excepcional. No inquérito, o delegado deixa muito claro, que foi um crime em função do exercício da atividade parlamentar contra o deputado Sérgio Majestic, que era uma arte que dizia assim: o deputado Sérgio Majestic pretende apresentar um projeto para acabar com o uso da Bíblia.
Era uma fake news contra o deputado Sérgio Majestic, não era contra o cidadão Sérgio Majestic. Embora o inquérito da Polícia Civil diga claramente que era contra o deputado Sérgio Majestic, contra a atividade parlamentar, o promotor que apresenta a denúncia contra mim, o tempo inteiro ele fala em fake news contra o cidadão Sérgio Majestic. Apesar de estar muito claro no inquérito da Polícia Civil, que foi apresentado inclusive ao Ministério Público, porque se fosse uma causa pessoal e não do parlamentar, não teria sido apresentado ao Ministério Público. Simples dessa forma. Então, essas foram as 3 ações. E aí qualquer advogado pode analisar isso, que não tem o mínimo cabimento acusar de improbidade administrativa 3 ações desse porte. O meu assessor jurídico, Rafael Carvalho Junqueira, que pediu exoneração na semana passada porque ele está sendo perseguido por esse mesmo promotor, que chegou ao absurdo de pedir ao Tribunal de Justiça que proibisse o meu assessor de advogar, sendo que isso só pode ser pedido pela OAB. E olha o absurdo de pedir uma coisa dessa. E aí, na defesa que o meu assessor fez, ele menciona o caso de 9 deputados da Assembleia Legislativa em casos similares, em alguns até piores do que esse. E aí, o que acontece? O promotor, ao invés de usar a argumentação do meu advogado, do meu assessor jurídico, ele abre uma ação como se o meu assessor tivesse denunciado esses 9 deputados e esses advogados. E não era isso. Ele só estava colocando que não havia improbidade, tanto que existiam esses casos. Agora, o promotor, então, abriu essas ações em relação aos advogados, ainda sobre os deputados, que eu saiba, não tem ação nenhuma. Mas ele não fez o que fez contra o meu assessor jurídico. Contra o meu assessor jurídico, esse promotor fez um absurdo. Ele pediu todos os pontos do meu assessor jurídico, e aí eu abro um parênteses para uma situação. Uma vez eu fiz um pedido à mesa da Assembleia que me enviasse ao gabinete todos os pontos dos funcionários da Assembleia. E foi-me respondido que não havia condição de fazer isso, a Assembleia não tinha condição de fazer isso. Mas teve condição de apresentar ao promotor todos os pontos do meu assessor jurídico. Mas até agora, este mesmo promotor não pediu ainda os pontos de todos esses advogados que ele está abrindo a ação. Até agora, nada. Mas ele excluiu dessa ação o procurador-geral dessa Assembleia. E o procurador-geral dessa Assembleia, por que ele entra nisso? Porque ele advoga, sendo que é proibido a procuradores comissionados advogarem. Ele não é efetivo da casa, ele é comissionado, e diz claramente no artigo 29 da OAB, procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais, de dirigentes de órgãos jurídicos, de administração pública direta, indireta e fundacionais são exclusivamente legitimados para exercício da advocacia vinculada à função que exerço durante o período de investidura. Por que é que o promotor excluiu uma ação em relação de investigação contra o procurador-geral da Assembleia? Ele tem que abrir. Nós exigimos agora isonomia e tratamento de igualdade. Porque se o promotor que fez essa ação, dizendo de improbidade, até de enriquecimento ilícito, imagina que com essas ações eu teria enriquecido ilicitamente, porque eu teria deixado de pagar um advogado usando um assessor jurídico. É de um absurdo sem tamanho. Qual é o único objetivo disso? Macular a minha imagem. Só. A intenção única é essa, é de macular a minha imagem. Todo mundo sabe da minha probidade, todo mundo sabe da minha transparência, todo mundo sabe da minha história. Eu ajudei a educar, a formar milhares de cidadãos nesse estado afora. Ex-alunos que conhecem a minha história, que sabem quem eu sou, o que eu faço, onde eu moro. Então, assim, agora hoje, para nossa surpresa, a Gazeta traz uma matéria falando que o Ministério Público fez um acordo sobre uma questão de um funcionário fantasma aqui na Assembleia. Uma pessoa que teria passado 4 meses recebendo dinheiro da Assembleia e sem trabalhar.
E pasmem, sabe quem é o promotor que fez o acordo? O mesmo que me denunciou. Ora, um caso de funcionário fantasma não é caso para acordo. E nem o funcionário e nem o deputado foram denunciados. E este é o mesmo promotor do caso que fez uma peça, se lerem a peça que ele enviou à justiça e as coisas que ele diz a respeito da minha relação como deputado e do meu assessor, beira o absurdo. Mas agora eu me pergunto, para o Ministério Público não tem problema nenhum que ele não saiba onde estão os assessores externos dos deputados, o que eles fazem, que hora trabalham, qual é o tipo de atividade, mas olha o preciosismo. Ele diz aqui, numa parte, o promotor diz, na peça que ele envia à justiça, que meu assessor teria deixado o local de trabalho para ir fazer esse tipo de serviço, como se isso aqui não fosse ligado ao meu gabinete. Ainda que não fosse. Quer dizer que ele está preocupado que o meu assessor possa ter saído do gabinete durante 1, 2 horas para ir protocolar uma ação que tinha a ver totalmente com o mandato, mas o Ministério Público não está preocupado com o funcionário fantasma. E deste acordo sobre a questão de assessor fantasma aqui na Assembleia e que o Ministério Público faz uma ação de acordo, é a mesma coisa que ele esteja dizendo. Pode ter funcionário fantasma, sim. E se alguém descobrir, depois a gente faz um acordo e as pessoas pagam uma multa e tal, e ali tudo é devolvido. Aqueles que estão me ouvindo e me assistindo, nós vamos divulgar nas redes sociais um resumo desses processos que o Ministério Público me acusa de improbidade administrativa. Como eu disse, um estudante de direito de primeiro período é capaz de analisar isso aqui e perceber claramente que isso nada tem a ver com o uso de advogado pago pelo erário. E nós vamos continuar nos defendendo. Não queiram achar que isso me intimida, porque as pessoas estão achando que eu estou intimidado. As pessoas estão... Não é o Ministério Público. Este promotor, e mais não sei quem de dentro do Ministério Público, acha que eu estou acuado. Eu sou um grande defensor das instituições, eu acredito no Ministério Público. É uma instituição séria. Como um todo, é uma instituição séria. Mas como toda instituição séria, tem gente que não é séria. E olha só, agora nós vamos esclarecer cada vez mais para a sociedade o que acontece, porque olha só, usar dinheiro público para perseguir desafetos. Porque pessoas de dentro do Ministério Público ficaram muito magoadas quando eu critiquei a criação dos 300 cargos de livre nomeação e continuo criticando, aquilo foi um absurdo. Criar 300 cargos de livre nomeação e no mesmo dia que era extinta o controle dos funcionários, dos assessores externos da Assembleia Legislativa. Eu vou continuar criticando. Eu não tenho medo. Nós podemos ir agora com essa ação para o TJ, nós podemos ir para o STJ, para o STF, para qualquer lugar, não tem problema. Mas muita coisa será esclarecida. A população passará a saber desse processo para e passo. E tudo o que acontece, como acontece. E como é que uma instituição importante, séria, uma instituição não, porque não se pode dizer do Ministério Público, de algumas pessoas, usam o cargo muito bem pagos pelo dinheiro público para perseguir desafetos. E esperamos, para concluir, presidente, e esperamos ansiosamente o mesmo tratamento aos demais casos da Assembleia. Que o senhor promotor, que hoje fez um acordo, né? Hoje não, mas que fez um acordo perdoando a questão de funcionários fantasmas, né? Que ele dê tratamento isonômico e que denuncie todos os outros deputados e seus advogados com o mesmo rigor. É só ele fazer um Ctrl+V, Ctrl+C, é só trocar o nome praticamente. E não esqueça de incluir o Procurador-Geral da Assembleia. Não esqueça de incluir. Nós iremos até onde for para ter tratamentos isonômicos. E eu acredito muito na justiça, tanto na justiça divina como ainda na justiça dos homens. Muito obrigado, presidente.